Bom, a gente está começando mais uma videoaula. Essa é sobre os fusos do Brasil. A gente vai falar sobre os fusos brasileiros, né? Tá certo? Como funcionam os fusos brasileiros? Como são eles, né? Vamos fazer primeiro um pequeno flashback antes da gente entrar na questão dos fusos brasileiros. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Olhando aqui para a tela, deixa eu posicionar a câmera um pouco mais para baixo, tá certo? Bom, a gente já tinha falado que a Terra é uma esfera, e em sendo uma esfera ela tem 360 graus, leva 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo. Isso significa que cada fuso horário tem 15 graus. Lembre-se que a Terra gira de oeste para leste, portanto, para leste as horas sempre vão aumentar, como vocês estão olhando aí neste mapa acima. Para leste as horas aumentam, para oeste as horas diminuem, né? Então, para o lado do Brasil, o Brasil que está a oeste do meridiano de Greenwich, olhando para esse lado, a gente está vendo que, tá certo? As horas vão diminuir quando a gente vem para o Brasil, tá certo? Virando o slide novamente, aqui você consegue ter uma visão um pouco melhor, tá certo? Aí você está vendo o mapa mundi, os principais fusos horários, tá certo? O meridiano de Greenwich e essa imagem do Brasil, né? Mostrando os fusos brasileiros. E é sobre esses fusos que a gente vai comentar a partir de agora. Bom, esse mapa vai fazer a gente entender, tá certo? O Brasil, ele apresenta 4 fusos, tá? Ele está 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Então, esse primeiro fuso horário brasileiro, que você está vendo marcado com o número 2, que está 2 horas a menos que Greenwich, ele vai pegar as ilhas do Brasil. Você vai perceber uma coisa curiosa do segundo fuso, do segundo fuso em relação a Greenwich e do que seria o primeiro fuso brasileiro. Você vai perceber que o primeiro fuso brasileiro está no mar, ele está no litoral, tá certo? Ele faz parte do mar, do litoral. E quando ele chega ali no Nordeste, ele faz uma curvatura, ele acaba entortando, tá certo? Ali no litoral brasileiro. Isso porque os estados do Nordeste, ali onde estão as principais capitais, ele foi acoplado ao segundo fuso brasileiro, que está marcado com 3. Só recordando, por que 3? Porque são 3 horas a menos em relação a Greenwich. 3 horas menos em relação ao meridiano de Greenwich, tá certo? Então, quando a gente pega as capitais nordestinas, elas foram acopladas a este fuso, tá? Uma situação é que a região sudeste, onde está o segundo fuso brasileiro, e a região nordeste tem uma íntima ligação, por isso estarem na mesma hora. Então, você está percebendo por esse mapa, inclusive olhando para o terceiro fuso brasileiro, que está marcado com o número 4, que significa 4 horas a menos em relação a Greenwich, não vá se esquecer disso, você vai perceber que não segue uma linha correta. Aliás, os fusos, se você olhar os 4 fusos brasileiros, eles não seguem uma linha reta, uma linha correta. Vem uma conveniência para se fazer os fusos. Então vamos lá, vamos voltar, tá certo? O primeiro fuso brasileiro, ele pega as ilhas litorâneas, tá certo? As ilhas que estão lá no litoral do Brasil. O segundo fuso brasileiro, que é a hora oficial do Brasil, abrange boa parte do Brasil, que é onde está o Distrito Federal, onde está Brasília. A gente chama de hora oficial do Brasil. Ele vai pegar a região sul e a região sudeste do Brasil. Nós estamos dentro do mesmo fuso. Só lembrando, esse fuso, aonde está São Paulo, é 45 graus longitude oeste, porque às vezes, em determinados exercícios, a necessidade de se lembrar essa numeração, né? Tá certo? Que São Paulo está em 45 graus longitude oeste. Infelizmente, tem exercício que cobra isso, tá? Que São Paulo estaria em 45 graus longitude oeste, que seria o fuso oficial do Brasil, certo, pessoal? Bom, aí nós temos o fuso aí, onde está o estado do Amazonas, que seria o terceiro fuso brasileiro, e o quarto fuso brasileiro é onde está o Acre, né? Que não só o Acre, mas um pedaço também do estado do Amazonas faz parte do quarto fuso. Bom, vamos comentar uma coisa. O quarto fuso brasileiro, que é o estado do Acre, ele teve recentemente, né? Esse fuso foi encerrado. Eles acoplaram o quarto fuso ao terceiro fuso, mas
essa lei foi revogada, tá certo? Então, recentemente o Acre passou por perder esse fuso no quarto fuso, tá? E novamente o fuso do Acre voltar a existir. Olhando para o mapa, você vai entender que o Acre está 2 horas a menos em relação ao estado de São Paulo. Então, quando nós estamos aqui no estado de São Paulo, temos que recordar que lá no Acre são 2 horas a menos, tem 2 horas menos ali na região do Acre. Tudo bem, gente? Então, não se esqueça desse detalhe. Então, esses são os principais fusos brasileiros e as suas principais características, tá certo? Bom, agora eu vou subir um pouco a câmera aqui, pessoal, para vocês conseguirem enxergar melhor no mapa, tá certo? Esse aqui é um mapa de países que adotam o horário de verão, ou que não adotam o horário de verão, ou países que já adotaram o horário de verão, tá? Então você tá pela legenda aí, você vê essas 3 possibilidades. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o horário de verão no Brasil. O Brasil, ele era um país que adotava o horário de verão, mas o presidente Bolsonaro aboliu o horário de verão. Já era para ter sido abolido no último ano do presidente Temer. O presidente Temer manteve o horário de verão ainda, mas o presidente Bolsonaro aboliu o horário de verão. Então, agora na virada de 2019 para 2020, acabou o horário de verão, tá certo? E por que o presidente Bolsonaro terminou com o horário de verão e já estava para terminar? Por 2 fatores. O horário de verão, ele existe, tá certo? Porque ele possibilita uma economia de energia e possibilita quebrar o horário de pico. O que significa horário de pico? Quando as pessoas saem do trabalho e vão para casa, elas vão fazer basicamente as mesmas coisas. E isso implica em consumo maior de energia dentro das casas, tá? O problema é que foi debatido para acabar com o horário de verão é que, não se economiza tanta energia, se economiza pouca energia. 2, tá certo? O horário de verão não teria mais sentido, porque os horários de pico não são mais ali no final da tarde, começo da noite. É ao longo da tarde, porque hoje com o advento de novos aparelhos eletrônicos, como é o caso do ar-condicionado, não tem mais essa de horário de pico no final da tarde. As pessoas vão ligar o aparelho de ar-condicionado à tarde, principalmente depois do almoço, que está muito quente. Então não dá para você soltar os seus trabalhadores logo depois do almoço, porque daí não teria nexo. Então, como a economia de energia é muito pequena e como o horário de pico, traduzindo, horário de pico é aquele momento que todo mundo está em casa, chegando em casa e ligando os equipamentos eletroeletrônicos, tá certo? Mudou, não teria mais sentido manter o horário de verão, até porque o horário de verão, você, ao acrescentar 1 hora a mais nos relógios, você muda o relógio biológico das pessoas, e isso causa uma série de transtornos. O organismo de muitos leva um tempo para se acostumar, e tem gente que não se acostuma bem, enfim, há uma polêmica também com relação a esse assunto. Tem gente que gosta do horário de verão e tem gente que não gosta do horário de verão. Enfim, tá aí a polêmica à parte. Beleza? Bom, vamos parando por aqui, tá certo? Até a próxima.